Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui. A semana passada não consegui gravar filmes, não consegui gravar nenhum vídeo, tive de tratar aí de cenas, mas eu tinha dito que íamos ver aqui o Campeonato Nacional, que já acabou, portanto já terminou semana passada. Na verdade eu não segui tão de perto quanto isso, fui vendo assim aos poucos, não vi grande coisa, mas eu trouxe aqui 3 partidas dos finalistas, portanto dos homens do pódio. Aqui temos a lista dos jogadores que, por ordem de elo do torneio. Portanto, em primeiro lugar temos o tricampeão André Sousa, que estava a defender o título. Em segundo lugar, o Francisco Veiga, o mestre internacional. Bom, e temos os outros, aqui o José Santos, o Paulo Dias, o António Fernandes e por aí adiante. E na classificação final, não vamos fazer dramas, o campeonato já aconteceu. E na classificação final vemos que os 2 primeiros lugares mantiveram-se. Portanto, o André Sousa renova o título de campeão nacional, por isso é que é o novo velho campeão. É um jovem e sagrou-se tetracampeão. E temos o Francisco Veiga também, que está num excelente momento de forma, a ficar em segundo lugar. Portanto, foi um torneio muito renhido. Houve aqui vários jogadores que estiveram na frente, estiveram a disputar. Inclusive o Paulo Dias também andou ali muito na frente, que eu fui vendo. E aqui, na minha opinião, aqui um destaque para o Pedro Rego, que começou, portanto, como underdog a nível dele, porque reparem que aqui nesta lista ele era o penúltimo jogador e acaba por conseguir chegar ao pódio num fantástico terceiro lugar. Portanto, parabéns a todos, especialmente aos jogadores que acabaram no pódio. E aqui temos uma foto dos 3 finalistas, portanto, dos 3 primeiros classificados. Bom, e eu decidi por vos mostrar 3 partidas, uma de cada um destes jogadores. Vamos ver aqui, eu escolhi aqui, não sei se foram as melhores partidas, eu não vi todas, como eu estava a dizer, mas vi aqui algumas dignas de destaque. Vamos começar por uma partida do Pedro Rego contra o mestre internacional Sérgio Rocha, onde aqui é 4-6, portanto temos a defesa francesa, a variante Winauer, E5, Dama D7. Aqui isto é um lance não tão jogado, mas é um lance que depois de Dama G4, portanto como este bispo sai, este ponto fica fraco, Dama G4 é típico, mas por causa de Dama D7 agora as pretas jogam imediatamente o F5, a Dama protege este ponto, F5 é um lance típico da francesa, às vezes F6, e Dama G3, portanto aqui as brancas não vão querer capturar isto, porque depois desta posição as pretas aqui até já estão muito melhor. Portanto, Dama G3, B6, agora o Sérgio quer livrar-se deste bispo mau da francesa. H4, isto também é típico, as brancas jogam H4, tentam atacar aqui a ala do rei. Bispo A6, para trocar o bispo mau, troca. Aqui desenvolvimento, o cavalo em A6 não tinha grandes casas, portanto volta a B8 para reencaminhar. Roque, cavalo C6 e cavalo E2, defendendo o peão de D4. Cavalo H6, C3, bispo F8, portanto aqui o bispo não tem nenhuma casa, se bispo E7 cai este peão. Bispo F8, cavalo F4, portanto agora aqui o Pedro a movimentar peças para a ala do rei e grande roque. Portanto as pretas a tirarem o rei da zona de perigo. Deixem-me só aqui ajustar aqui. Ok. Bom, e veio o lance P4, portanto agora as brancas rocaram curto, vão querer atacar a ala de dama, onde recuou o rei preto, portanto isto vai ser um jogo de porrada. Cavalo F7, agora a ideia é tentar aqui libertar estes peões, lançar com uma avalanche. E lá está, a avalanche das brancas começa, bispo E7, tirando a última peça menor, já preparando aqui talvez um G5. A5. Bom, e agora aqui as brancas simplesmente querem abrir a coluna A e entrar aqui com as peças. Portanto, B5, fechando imediatamente essa coluna. E agora as brancas têm que jogar A6, porque se as brancas fazem outro lance, as pretas jogam A6, bloqueiam tudo isto e o ataque das brancas vai ser muito difícil. Portanto, A6.
E lá está, torre DG8, agora o Sérgio assumidamente vai querer lançar aqui a avalanche de peões dele. E agora jogam as brancas e se quiserem aqui pausar o vídeo e tentarem descobrir como é que vocês prosseguiriam, força nisso, isto é um bom momento. Última oportunidade para pausarem o vídeo. Bom, aqui o Pedro Rego faz um lance brilhante, que é cavalo por E6, sacrificando um cavalo inteiro. E o Sérgio Rocha até ignora completamente jogando G5. Bom, e porquê? Porque, reparem, se dama por E6, agora vê o lance cavalo F4. E agora, se a dama volta para D7, vem E6, e depois de E6 as brancas, além de recuperarem o material, vão ter aqui muita força. Por exemplo, dama D7, E6, agora, por exemplo, dama E8, troca, troca, e agora vem um lance dama D3, que é super forte atacando este peão que não tem defesa. Não tem defesa. Portanto, aqui as brancas já estariam muito melhor. E se depois disto e dama H6, aqui, lá está, veio o lance outra vez dama D3, que é fortíssimo. As brancas nem precisam de capturar aqui a descoberto. Simplesmente este peão vai cair. Depois vem ideias como E6 com o tempo a atacar o cavalo e a tirar esta casa do rei, e ideias de mate podem estar aqui a acontecer. Portanto, é um excelente sacrifício, ao qual o Sérgio ignora, joga G5, portanto o Sérgio agora quer atacar, não quer estar aqui com coisas. Cavalo puro, aqui há uma série de trocas, e um bispo toma, que é um sacrifício supostamente temporário, bispo por G5, porque agora vem o H6 e o bispo está pregado. E aqui vem mais um lance que achei brilhante, que é E6. E6. E qual é a ideia disto? Bom, a ideia disto é que depois de dama por... Bom, e aqui é que este lance eu pensei que o Pedro Rego jogou torre F E1. Mas de facto aqui dama E3 ganha uma peça. Direto. Porque desprega o bispo e ataca a dama. E agora se a dama captura, captura de bispo e ganha uma peça inteira. Acabou. Aqui não há já mais nenhum drama. Aqui o jogo está completamente ganho, mas tudo bem. Torre F1 continua bem melhor. Dama D7 e agora lá está. O Dama D3 tem muita força, porque desprega o bispo, não é? Que estava aqui pregado, e ao tirar a dama da pregagem ataca este peão, que é um ponto muito sensível, porque aqui as brancas vão entrar. Então peão puro, dama por B5 e agora dama D6. Aqui um bom lance. Dando aqui espaço para o rei fugir e já com ideias de G4 e entrar aqui com dama H2, por exemplo. Aliás, e não só, depois de G4 o cavalo não tem casas. Depois de cavalo F4, dama puro. Bom, isto de facto é um jogo de muita porrada. Cada um está a atacar para o seu lado. Isto parece uma siciliana típica. E de facto aqui as pretas apresentam algum perigo. E então aqui mais um bom lance do Pedro Rego, dama C5. Dizendo que, ok, eu preciso de tempo para avançar este peão, e de facto aqui se eu trocar de damas, por exemplo, se as brancas aqui, se as pretas capturam D por C5, as brancas têm um final muito bom de jogar, praticamente ganho, porque de facto B5, por exemplo, até com ideias de B6 e passar este peão e promover, este cavalo vai mover para F4 se este peão mexer, portanto aqui as pretas têm um final basicamente perdido. E portanto dama C5 é muito bem visto. E lá está, se as pretas não quiserem trocar, que foi o que aconteceu, as brancas aqui têm, por exemplo, o tempo de jogar B5. O Pedro Rego preferiu capturar este peão, G4, e agora veio o lance dama por F5 cheque, rei B8 e torre A6. Agora aqui atacando duas peças. Dama H4, torre por C6, peão por H3. Bom, e agora aqui isto parece estar muito perigoso para as brancas, porque de facto... não há lance nenhum que as brancas aqui façam defensivo que não vá levar cheques e talvez até perder o jogo. Só que são as brancas a jogar. As brancas jogam primeiro e por um tempo vão ganhar, basicamente, porque agora vem dama B5 cheque, rei C8, dama B7, come em C7, torre E1, tudo a entrar e depois dama D6. O Sérgio Rocha abandonou a partida porque já não há mais nada a fazer. Aqui depois de rei G7 ou F7 vai acontecer dama D7, por exemplo aqui. Vem dama D7 cheque simplesmente, a torre controla aqui esta coluna. Desculpem, esta linha. E aqui já não há mais nada a fazer. Depois de rei F8 vem mate e podem dar aqui a dama e a mata mesmo. Portanto, uma brilhante partida aqui do Pedro Rego, com um sacrifício, eu diria, brilhante.
E vamos passar então agora a outra partida, que é a partida que eu escolhi aqui do José Veiga, o vice-campeão. Vou virar aqui o tabuleiro. Esta partida foi contra o António Fernandes, o único grande mestre que estava a jogar. Bom, pessoal, há pessoal que me pergunta o que é feito do Rui Damas, se joga, se não joga. É assim, o Rui Damas joga. Eu ainda no ano passado joguei contra ele por equipas. Portanto, eu sei que ele joga. Não sei se joga aqui certas competições da Federação, não sei. Na verdade é que ele joga, há outros jogadores que também não jogaram. O Viteiro, número 1 de Portugal, acho que não costuma jogar o Campeonato Nacional. Também há o Luís Galego, que não jogou. Enfim. Vamos ver esta partida do José Veiga contra o António Fernandes. Portanto, é 4. Aqui temos uma abertura espanhola com a variante das trocas. E rock. Acho que esta variante é denominada como a variante do Fischer. Pelo menos desde o miúdo que eu assisto. Que é trocar este bispo aqui em C6 e rocar imediatamente. Portanto, as pretas estão muito subdesenvolvidas. As brancas já rocaram e têm aqui um cavalo que já ataca aqui. E a ideia disto é dar o par de bispos, mas dobrar aqui os peões das pretas e ter uma certa vantagem de desenvolvimento. Vem cavalo E7, cavalo A3. Aqui as brancas podem comer, mas é aquele tal tema. Vem dama D4. Aqui há variantes mais complicadas com dama H5, mas por exemplo aqui torre E1. Aqui não se passa nada. Por exemplo, esta variante assim. Aqui as pretas não têm qualquer problema, vão jogar bispo E6, se for preciso vão rocar grande, não se passa nada. Portanto, veio o lance cavalo A3, F6, portanto isto faz parte da maneira como se joga esta variante. O peão de F6 vai defender aqui. D4, aqui trocam as damas, C5, e agora as pretas aqui vão rocar grande. Bispo C5, cavalo G6, aqui mais umas trocas. Nada a apontar aqui, B5, agora aqui o Veiga está a neutralizar este cavalo não tem casas, este bispo controla bem aqui, pode já até ameaçar B4, portanto veio o lance aqui C4, C6, aqui a reforçar este peão, e se as brancas capturam, as pretas desdobram este peão, e o cavalo continua sem casas, ok? Veio o lance B3, bispo E7, portanto agora aqui as pretas vão coordenar, já tem uma torre ali na terceira, ou na sexta, cavalo D2, bispo F6. Bom, e aqui as pretas estão bem, quer dizer, olhem este par de bispos aqui estão bem alinhadinhos, já tem uma torre aqui nesta terceira linha, e as brancas de facto não têm aqui nada. Só que agora veio o lance B4. Bom, aqui as brancas, lá está. Aqui as brancas têm que capturar, vão ganhar este peão. Reparem neste ataque aqui. Por exemplo, aqui há por bispo C5 e rei B7 ou rei C7, por exemplo. E depois, por exemplo, cavalo E4. E, por exemplo, isto é aqui uma variante do computador. Torre por A2. Bom, e reparem, isto é um jogo completamente empatado. Mas, de facto, as brancas não conseguiram grande coisa. As brancas nesta posição, quanto muito, estão pior. Está uma posição mais ou menos. Só que lá está, têm que capturar aqui. Só que o António Fernandes aqui parece-me que já tinha pouco tempo no relógio, exato, tinha 4 minutos e teve que fazer este lance um bocado. Foi em 2 minutos que ele fez este lance. Bom, mas este lance é um erro grave. Ele quer acrescentar pressão a este peão pregado. Só que aqui, se quiserem pausar agora o vídeo e tentarem descobrir que lance é que vocês fariam com o melhor lance, aqui há um lance que as pretas jogam e ganham, simplesmente. Portanto, força nisso. E caso não queiram ver ou tenham descoberto o lance, eu espero que tenham visto o lance é simplesmente bispo D4. E este lance simplesmente ganha o jogo. Vai ganhar uma peça, porque de repente as brancas têm 2 peças ameaçadas. Reparem que torre por D2 é uma ameaça, porque este bispo está pregado. Ameaça comer aqui. E se, por exemplo, bispo vem torre por D2 intermédio, e depois de rei A3 vem torre por D4. Portanto, aqui, aliás, nem é torre por D4. Sim, torre por D4 pode ser. Também podia ser torre D3, se calhar é mais preciso. Sim, talvez torre D3 primeiro, porque as brancas depois têm aqui um cheque e um cheque. Talvez este e agora sim torre por D4. Porque agora este cheque já não é tão perigoso. Bom, e então depois de bispo D4, o José Veiga não falhou este lance. Agora pergunta ao Fernandes que peça quer largar. Ele capturou com cheque, ainda uma última tentativa de barrete, digamos assim.
E de facto, depois de rei B7, as pretas aqui já estão ganhas, porque obviamente que este peão não pode ser capturado de maneira nenhuma, porque se rei por ou bicho por vem bicho por cheque, ou bicho por D4 cheque, as brancas livram-se deste bicho com cheque e depois já podem tirar o cavalo. Portanto, aqui foi cair esta peça, bicho toma e depois de A4, B por A4 e o António Fernandes aqui desistiu. Aqui diz que tem 32 segundos no relógio, portanto não acredito que tenha sido por tempo. De qualquer forma, isto está completamente ganho. Ele abriu a coluna B, mas de facto reparem que nem sequer um cheque tem, porque as peças pretas controlam bem aqui todas estas coisas. Bom, e vamos ver então uma partida do campeão nacional, do tetracampeão nacional, do André Sousa. Eu escolhi aqui, eu vi que esta partida foi uma partida de porrada contra o mestre internacional Paulo Dias. Vamos ver como é que seguiu. Portanto, temos aqui outra francesa com a variante do avanço. C5, C3, Dama B6 e Bispo D3. Bispo D7. Bom, aqui quem esteja a pensar, isto é um peão. Peão puro, dá cá um peão. Bom, eu estou-vos a chamar a atenção a isto, porque eu quando comecei a jogar xadrez muito ao início, lembro que uma vez numa lenta joguei a francesa e caí neste barrete. Eu próprio autossabotei-me, joguei cavalo por D4 e o meu adversário capturou aqui e começou-se a rir. Começou-se a rir e não sei o quê. Eu já não me lembro se fui naquela do bluff, tipo, será que estás a ver isto? Bom, mas reparem que depois disto a bicho B5 cheque ganha o jogo. Não é? Vai ganhar a dama à descoberta. Só estou a chamar a atenção para isto, para vocês, assim, os mais iniciantes não caírem nisto. Por isso é que as pretas jogam bispo D7, porque agora sim ameaçam capturar este peão e já não vai haver no fim da variante bispo B5 cheque. Bom, mas nesta variante as brancas rocam e sacrificam esse peão. Aqui, lá está, torre A1. Portanto, aqui reparem que se as brancas podem capturar também, mas aqui simplesmente cavalo por D4, ganha o peão. E basicamente torre A1, as brancas sacrificam um peão nesta variante, mas vão ter um jogo muito, muito bom, muito ativo. E até porque este bispo está em D3, na francesa não é sempre fácil meter o bispo em D3, porque costuma haver aqui um C4 e este peão ainda está em C2, as brancas têm que normalmente depois tirar o bispo outra vez, portanto o bispo em D3 é um luxo, quando é possível. E lá está, o H4, típico na francesa, como vimos também na partida do Borrego, aqui um ataque na ala de rei, torre C8, cavalo D2, peão por, cavalo A5, e reparem que o Paulo Dias só faz lances na ala de dama. H6, e porquê? Porque o rocar curto aqui, isto é um perigo. Reparem que este bispo aqui vai ser muito forte, até porque antes do H6, aqui, reparem, se as brancas rocam, obviamente não nesta posição, vão ter que tirar o cavalo e o bispo, mas costuma haver aqui uns truques com o cavalo G5, dama a entrar, isto é tudo muito perigoso. Por isso é que as pretas não dão naquela urgência de rocar. Se calhar o rei está melhor no meio do que rocado. Bispo B2, H6, veio o lance torre C1, portanto o André jogou o bispo B2 defendendo este peão para agora puxar a torre para C1 defendendo este peão e agora a ideia vai ser jogar C4. Veio o lance cavalo é C6 e C4 finalmente, portanto lá está, as brancas aqui sacrificaram um peão, mas reparem, as brancas estão muito perigosas aqui na partida, porque ameaçam agora abrir o centro, o rei ainda está no meio e as peças estão ativas, pode-se dizer que estão ativas. Bom, e agora vem aqui o momento crítico do jogo. Aqui veio o lance que o Paulo Dias com certeza viu isto tudo, cavalo B4. Isto é um lance muito perigoso, porque agora o que fazer? Este bispo está ameaçado, se o cavalo captura ainda vai dar um duplo aqui às torres, mas as brancas também têm peão por D5 atacando a dama. Portanto, isto é uma posição complexa. As brancas poderiam pensar em tirar o bispo, mas reparem que este peão cai aqui completamente desamparado em C4. Há aqui muitas peças depois a suportar. Portanto, aqui ele vai ao rajo. E de facto aqui o melhor lance é peão por D5. É o melhor lance da posição e o André Sousa não o falhou. E agora veio o lance dama por C1. Portanto, o Paulo Dias sacrifica a dama, em troca de uma torre, vai cair um bispo e vai haver aqui mais um duplo ou um triplo. Parece que é muito material pela dama preta. Veio o lance bispo por C1, cavalo por D3. Portanto, agora reparem que as pretas ameaçam aqui várias coisas. Portanto, aqui o que fazer?
aqui neste momento está igual o material. Só que as pretas estão a ameaçar aqui ganhar mais qualquer coisa. E aqui o André Sousa faz mais um bom lance. Cavalo é 4. Agora, como quem diz, ok, se tu comes aqui a minha torre, o meu bispo, eu como aqui. E é uma troca de peças. E reparem, se isto amenizar tudo aqui nas trocas, fica mais ou menos igual. As brancas aqui têm grande iniciativa de ataque, ok? Grande iniciativa mesmo. Até D6 podia ser uma possibilidade. Bom, e aqui o Paulo Dias vai comer a qualidade. Dama por A1 e peão por D5. E agora, isto parece mais ou menos tudo forçado. Portanto, aqui as brancas não podem capturar. Quer dizer, podem, mas aqui cai com cheque. Portanto, é mais trocas. Veio cavalo D6 cheque. Portanto, é um duplo. Bispo toma peão por cheque. A descoberto. Bispo E6. E agora aqui vem o lance cavalo E5. Que é um lance muito interessante. Roque. Bispo B2. Aqui havia um lance que, de certeza que o André Sousa viu, que era D7. Que aqui parece que recupera material ou ganha material. Porque aqui, o que é que as pretas podem fazer? Aqui provavelmente iriam ter que sacrificar. Ou sacrificar aqui. Provavelmente era o mais correto. Porque é assim, as brancas querem comer este cavalo. Só que a dama está a defender o bispo, que está atacado pela torre. Só que com D7, o que é que acontece? Abre-se esta diagonal. Portanto, se a torre, por exemplo... torre D8 não é possível porque cai o cavalo e já não cai aqui o bispo. E, por exemplo, se um lance como torre C7, é possível jogar, por exemplo, bispo A3. Agora defende o bispo, uma vez que estava a ser pressionado pela torre, e agora já podemos comer o cavalo, e agora ameaçamos esta torre. Portanto, aqui, lá está, era muito material, mas eu tenho a certeza que o André Sousa viu esta variante, mas ele prefere ativar mais uma peça para o ataque. Portanto, reparem que este bispo é fortíssimo e não tem oposição. E a posição das pretas é aqui um bocado frágil. Veio o lance B6. Aqui B6... aqui lá está, cavalo C4 era um lance que faria mais sentido, porque o cavalo nas pontas dos tabuleiros nunca é tão efetivo quanto isso. Está muito no canto, tem poucas casas. Aqui cavalo C4 era um lance um bocado mais ativo, mas provavelmente o Paulo Dias não quis fazer isto, porque talvez com medo aqui destes planos, de facto isto aqui, só que aqui teria que comer talvez torre, e depois deste lance que ameaça mate, não há F6, talvez tivesse aqui torre G4. Bom, mas aqui as pretas conseguem segurar bem a posição. Este peão não vai a lado nenhum e, bom, aqui está mais ou menos igual. Mas veio o lance B6 e agora vem aqui um lance brilhante do André Sousa. Cavalo G6. Portanto, aqui uma sequência de lances quase forçada mesmo. Aqui reparem que ataca a torre e se a torre mexe para algum lado, vem aqui um cheque que é duplo. Ok? Portanto, aqui o Paulo Dias não quer ceder material. Captura o cavalo, cheque, rei aqui. Só que agora as brancas têm aqui mate forçado em alguns lances. E começa com H5. A ideia é simplesmente capturar aqui com cheque e dar mate. Ok? Então o Paulo Dias tem que comer o peão. E agora veio o lance Dama D7, ameaçando mate em 1. E agora como defender disto? Porque reparem, torre G8 perde para Dama F5 cheque, se G6 vem Dama F7 e é mate na próxima, aqui. E se Rei H8 veio o lance Dama G6. E agora ameaça mate em 1, este peão está cravado, e se a torre sai, há mate aqui. Portanto, isto é mate imparável. Portanto, como defender este mate? Paulo Dias tem que jogar Rei G6 forçado, Dama por G7 cheque, Rei F5, aqui uma série de cheques. E o lance G4, um lance super interessante. E a ideia é capturar e jogar Dama G6. Mate. Então, mas e se, por exemplo, Torre G8 não é possível? Há sempre o Dama F7 cheque. Então, esse peão por G4. Bom, foi o que aconteceu. E depois de Dama D7 cheque, o Paulo Dias abandonou, porque não há mais nada a fazer. Reparem que isto vai dar mate imparável. Agora, depois de... Portanto, sempre que o rei vem para trás... Para aqui não. Para G8. Se vier para G8, assim leva mate sempre em G7. E se, por exemplo, o rei G6 vem Dama por G4 cheque. Se o rei volta para aqui, há mate. Portanto, aqui rei F7, Dama F5. E depois de rei A8, vem aqui Dama E6 cheque. E mate. Portanto, foi uma partida brilhante do André Sousa. De facto, um jogador muito em forma.
que é tetracampeão nacional, portanto parabéns. E foram as partidas que eu resolvi selecionar de cada um destes jogadores que chegaram ao pódio. Espero que tenham gostado. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem bem, até lá.